Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou entrevistar o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba. Nós vamos conversar sobre a renegociação das dívidas dos agricultores nordestinos da região da Sudene. O senador está relatando uma MP, a MP 623, que trata exatamente deste tema. Senador, em que pé estão as negociações? Esse é um tema que vem participando de debates todo ano, praticamente, com o setor produtivo, em relação aos bancos, com o governo e com o Congresso, quer seja na Câmara, quer seja aqui no Senado. Você tem ideia, no primeiro ano do meu mandato, eu já entrei com um projeto em relação a essa negociação da dívida. Mas, antes de dizer nada, eu gostaria de relatar um pouco o drama dessa situação. Eu tive há 15 dias atrás em Buqueirão, cidade do interior da Paraíba, e me encontrei com o senhor Francisco, dono do sítio Caiçarinha, 62 hectares. Esse cidadão, em torno de 60 anos de idade, ele me disse que contratou, há 15 anos atrás, 2 empréstimos. 2, não foi um só. E o total desses empréstimos contratados foram R$22 mil. Ele conseguiu pagar 10 anos. 10 anos ele conseguiu pagar. Nos últimos 5 anos, ele não teve condição mais de pagar as suas prestações. Ele foi ao banco. A dívida dele, hoje, está em R$235 mil. Que absurdo, senador. R$235 mil. E ele triste, agoniado, sofrido. Imagine que isso se reproduza, só na Paraíba são 110 mil contratos. No Nordeste todo, em torno de 500 mil contratos. Todos com o Banco do Nordeste? Uma parte com o Banco, a maioria com o Banco Nordeste, e o Banco do Brasil tem resolvido isso de uma forma mais fácil. Então, o que é que ocorreu? Ele me disse que ao ser... Isso em decorrência da seca. Da seca. Porque nesses 15 anos, nós tivemos pelo menos 8 anos de seca. 8 anos. Então, o que é que ocorreu com esse cidadão? Ele foi procurado pelo Banco Nordeste dizendo que estavam movendo uma ação contra ele. Para tomar as terras. Para tomar as terras. E disseram mais, ele angustiado, dizendo que estava dando um dia de serviço para tentar juntar o dinheiro para pagar as prestações, porque a terra dele não produzia mais. O banco disse que ao ser leiloado essas terras, se o dinheiro apurado não pagasse a dívida de R$235 mil, ele ainda ia continuar devendo ao banco. Esse homem quase chora na minha frente. E aí eu perguntei, quanto vale suas terras? Ele disse, doutor, não tem quem pague R$40 mil. Então, é essa a realidade, é esse tema que nós estamos discutindo, que nós esperamos que ele foi debatido na medida provisória 610, foi conseguido algumas conquistas em favor do pequeno agricultor, mas foi vetado pelo governo, pela presidente Dilma. Voltou a ser inserido parte dessas reivindicações e dessas demandas na 618, que também não atende os agricultores de um modo geral. Espero, queira Deus, que eu possa efetivamente colocar, ao término das audiências públicas que estamos fazendo, nós colocarmos algo que resolva definitivo, porque nós estamos tratando de vida, de pessoas que é o único patrimônio, não é nem patrimônio, é a única forma de sobrevivência. E qual é a abrangência, qual é o parâmetro? Quer dizer, são proprietários, tem um limite de terras ou é uma coisa generalizada que deverá beneficiar? A primeira grande demanda deles é que não faça os rebates da dívida, do valor da dívida, em função do CPF, como eles dizem, de um único agricultor, de um proprietário, mas sim que leve em conta por contrato, porque às vezes é um contrato de uma cerca para a propriedade, às vezes é um contrato de perfuração de um poço, às vezes é o contrato da compra de uma vaca, um contrato de 4, 5 cabras, às vezes é a compra para ração no momento de seca. Então a grande demanda deles é que os rebates sejam levados em conta o valor original e por contrato, e não por CPF.
Na proposta que está sendo discutida, que já foi aprovada, e eu espero que a gente possa avançar, é que contratos, eu gostaria que ouvisse bem e prestasse atenção, até R$15 mil, o rebate é de 75%. Perfeito. De 15 a 35 mil reais, o rebate é de 45%. E até 100 mil reais, o rebate é de 40%. A grande demanda do agricultor, repito, é que não faça por propriedade ou por CPF, faça por cada contrato desse. Isso já daria um alento. Mas existem outras reivindicações. Existem programas criados anteriormente, chamados que a gente chama os prodasianos, que foi um chamamento que o Banco Nordeste fez para técnicos agrícolas, para que eles, se tivesse terra, eles financiavam em infraestrutura, ou se não tivesse, eles financiavam até a compra, desde que morasse nas terras ou morasse na cidade limite às terras, e que não tivesse outro emprego. Esses prodasianos tinham ainda, para ajudar a pagar o investimento e o financiamento, eles tinham assistência técnica a 20 pequenos agricultores num projeto de desenvolvimento agrícola ou pecuário da região, conforme os dados técnicos e orientação técnica do Banco Nordeste. Esse é outro grupo que está em dificuldade, porque simplesmente unilateralmente o Banco Nordeste cancelou as assistências técnicas, sacrificando esses profissionais, esses técnicos que deixaram cidades, que a mulher pediu demissão do emprego, e eles também estão nesse rol. Um agravante. Qual é o agravante? O Banco do Nordeste coloca um advogado para mover a ação e quer que o agricultor pague mais de 10% da dívida só de honorários advocatícios. Nós temos milhares de casos que o agricultor busca a advocacia gratuita, porque não tem direito, não tem dinheiro para pagar o advogado. Como é que ele vai pagar o advogado do Banco do Nordeste? Então isso é uma reivindicação que nós vamos lutar para que seja aprovado, a exemplo de outras demandas que estamos ouvindo ao longo das audiências públicas e vendo efetivamente o que vai sobrar da medida provisória 618. E esse quadro se espalha não só pela Paraíba, como Pernambuco, Alagoas, toda aquela região pertencente Bahia, à Sudene, Ceará, Ceará, Sergipe. Né? E Ou outro seja, fator também que é importante é que os números de municípios que a medida está estabelecendo é os números do semiárido, e que nós entendemos que tem que ser da Sudene como um todo, desde que tenha o avanço da questão da calamidade, da emergência, que justifique que tenha sido decretado ou não, no sentido de ter o direito de rebate. Porque senão você vai ter um município que decretou e o outro que o prefeito decretou, mas às vezes brigado com o governador que não reconheceu ou que não teve chance de ser reconhecido pelo governo federal, propriedades vizinhas com tratamento desiguais. Então nós pretendemos corrigir essas distorções em favor daqueles que efetivamente precisam e que estão vivendo um momento de dificuldade e de seca. Ou seja, nessa entrevista que o senhor está concedendo na TV Senado, o senhor está antecipando alguns itens importantes do seu relatório. Com certeza, porque eu tenho ouvido, tenho escutado, tenho conversado com os agricultores, e nós temos a verdadeira compreensão da necessidade do governo ser sensível, porque nós estamos falando de recursos que podem e devem ser renegociados pelo governo, quer seja de dívida ativa, quer seja recurso do Fundo Constitucional. Nós temos como solucionar esse problema. Esperamos apenas que o governo, que a presidente Dilma chegou a prometer na Bahia e em outros estados, que o contrato seria individualizado, ou seja, por contrato e não por CPF, e os técnicos do governo não estão assim permitindo. Eu confio na palavra da presidente Dilma que ela vai mandar fazer aquilo que ela disse que faria. E quando é que o senhor pretende apresentar o seu parecer? Eu espero que até o final desse mês, no máximo na primeira semana de outubro, a gente tenha a oportunidade de apresentar. Eu tenho pedido a todos os parlamentares no sentido de que a gente só trate nessa medida provisória o assunto que tem a ver com esse tema, para que não surja o que o Congresso está chamando e a imprensa está muito divulgando, os jabutis, os contrabandos. Então eu tenho trabalhado, pedido aos parlamentares membros da comissão, e eles estão me ajudando nesse sentido. Senador Cícero, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.
Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba. Aqueles que quiserem mandar comentários, sugestões ou críticas, podem ligar no 0800 61 2211 ou acessar o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.